Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alex Cardoso. Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui de resolução de questões e vamos resolver questões relacionadas à parte do meio ambiente previsto na Constituição Federal. Vamos resolver uma bateria de questões com base aí na banca FGV. Então, eu conto com a sua participação, né? Conto aí com o seu envolvimento aqui nessa aula. Interaja, né? Responda aí as questões na sua casa. Trate essa nossa aula aqui como se fosse um verdadeiro simulado, né? É importante a gente resolver questões. Sem a resolução de questões, fica impossível você pensar em uma aprovação no concurso público, tá? Então vamos destrinchar as questões da banca FGV sobre meio ambiente. Acompanhe comigo então aqui na tela a nossa primeira questão. A primeira questão, ela diz aqui então o seguinte, olha só. O prefeito do município Alfa, em atendimento a uma promessa de campanha, editou um decreto de número W, no qual foi declarado que duas áreas próximas ao Parque Nacional Alfa passariam a ser consideradas áreas de preservação ambiental, com a alteração da chefia do Poder Executivo Municipal, sendo o novo prefeito municipal prosélito da livre iniciativa e da expansão da atividade econômica, passou-se a entender que a referida área configurava um impedimento ao crescimento municipal, já que dificultava, ao ponto de inviabilizar a realização de investimentos em estruturas turísticas. Ao consultar o procurador-geral do município em relação à possibilidade de se afastar a caracterização do espaço, né, como uma área de preservação ambiental, foi-lhe corretamente informado que o referido objetivo somente pode ser alcançado com edição de lei, pode ser alcançado de imediato, considerando que o decreto W carece de eficácia jurídica, não pode ser alcançado considerando o aspecto intergeracional da proteção ambiental. Letra D, não, pode ser alcançado com o uso do mesmo instrumento que deu origem à área de preservação ambiental. E a letra E, pode ser alcançado de imediato desde que o decreto W não tenha se limitado a executar a política ambiental da União. É uma questão bem característica mesmo aqui da banca FGV. É uma questão que nós observamos aqui, né? Um texto gigantesco. Quem não tem o costume, o hábito de fazer a leitura, né, vai ter dificuldades em responder as questões da banca, porque são textos longos. São situações longas, né? Como vocês observam aqui. No caso, essa questão nós podemos respondê-la com base no artigo 225 da Constituição Federal, parágrafo 1º, inciso 3º. Acompanhe comigo aqui na tela. Definir em todas as unidades da Federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a promoção, né? Então, o dispositivo constitucional, ele impede a revogação da proteção ambiental apenas por vontade, né, do novo prefeito, mesmo que a criação da área tenha sido feita por decreto. Então, a alteração ou a supressão exige lei em sentido formal, garantindo segurança, né, jurídica, o controle legislativo, preservação ambiental conforme os princípios constitucionais. Por isso, a alternativa que melhor se encaixa aqui nas nossas respostas é a nossa alternativa letra A. Então, a nossa primeira questão, gabarito, letra A, somente pode ser alcançada com a edição de lei. Vamos para a próxima questão agora, questão de número 2. Nos termos da Constituição de 1988, todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Nesse contexto, o texto constitucional trouxe à baila uma série de normas relacionadas à tutela do meio ambiente ecologicamente equilibrado,
verdadeiro direito fundamental de terceira geração. De acordo com a narrativa, analise as alternativas a seguir. A floresta amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a zona costeira são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. Item 2. As condutas e as atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei estadual, sem o que, né, não poderão ser instaladas. Estão corretos, então, quais os itens aqui na questão de número 2? Mais uma questão, né? Conforme a gente observa aí que é uma característica da banca FGV. Então, para facilitar aqui o nosso estudo, já coloquei aqui as devidas justificativas. O item 1 está correto. Artigo 225, parágrafo 4, são patrimônio sim nacional. O item 2 também está correto, parágrafo 3º, né, do artigo 225. E o item 3 ele está errado. Usinas que operem com reator nuclear deverão ter a sua localização definida em lei federal. A alternativa falou que vai ser definida em lei estadual. Então, item 1, item 2 apenas, né, estão corretos. Gabarito é a nossa letra B de bola. Questão de número 3. TJ Rio de Janeiro. A norma legal que, em um dos seus artigos, propugna que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, é o Sistema Nacional de Convenções, né, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, desculpa, né, Conservação de 2000, a Constituição de 88, o Código Florestal de 2012, Lei de Crimes Ambientais de 1998 ou Protocolo dos Ecossistemas de 2023. Claramente, né, essa questão ela é com base no artigo 225 da Constituição Federal, sendo então a nossa resposta a alternativa letra B, ok? É algo que nós encontramos no caput do artigo 225. Então, questão 3, letra B é a nossa resposta. Questão de número 4. Questão aqui de 2024, promotor de justiça substituto. O Estado Beta, com o objetivo de incentivar atividades menos nocivas ao meio ambiente, editou a Lei W, que dispensou o licenciamento ambiental para atividades econômicas que combinem espécies florestais, produção animal e outras de culturas agrícolas. Diante do exposto e da jurisprudência do STF, assinale a alternativa correta. A Lei W é constitucional, pois o Estado, no exercício da competência suplementar, tem a possibilidade de complementação da legislação federal para o atendimento de interesse regional. A Lei W é inconstitucional, pois a dispensa de licenciamento ambiental independentemente do potencial de degradação e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental implicam proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. A Lei W é inconstitucional, pois compete ao município e não ao Estado, no exercício da competência suplementar, a complementação da legislação ambiental para o atendimento de interesse local. Letra D. A Lei W é constitucional, pois a dispensa de licenciamento ambiental para atividades econômicas com menor potencial lesivo garante uma proteção eficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E a letra E, a Lei W, ela é inconstitucional, pois compete à União privativamente legislar sobre o meio ambiente, não podendo o Estado, em nenhuma hipótese, suplementar a legislação federal para o atendimento de um interesse
regional. Beleza? Questão grande, né? Questão aqui bem cansativa até de você fazer a leitura. A Constituição, ela diz, né, com base no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4, que para assegurar a efetividade do direito, né, do direito aqui ao meio ambiente, incumbe ao poder público exigir na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, um estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Com base também na ADI 6.808, julgado pelo STF, ele firmou o entendimento de que a dispensa generalizada do licenciamento ambiental por leis estaduais ou distritais, sem análise técnica prévia da atividade e do seu potencial poluidor, é inconstitucional, porque viola o princípio da proibição de retrocesso ambiental e o dever de proteção mínima e adequada do meio ambiente. Ou seja, a dispensa automática do licenciamento por lei, né, por meio de uma lei estadual, é considerada uma proteção deficiente, incompatível com o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por isso, é uma lei inconstitucional, porque dispensa o licenciamento, independentemente do potencial de degradação, e a consequente dispensa do prévio estudo de impacto ambiental implica uma proteção deficiente ao direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ok? Então, gabarito, letra B. Questão de número 5, concurso aí da Câmara dos Deputados, consultor legislativo. João, tão logo fora empossado no cargo de governador do estado Alfa, determina que sua equipe lhe apresente em 10 dias um parecer técnico versando sobre a constitucionalidade de 2 decretos que este pretende implementar. Por intermédio do decreto X, busca-se criar uma unidade de conservação em âmbito estadual. Por outro lado, o decreto Y tem a finalidade de extinguir um espaço territorial especialmente protegido já existente. O governador afirma, para justificar as medidas, ser necessário compatibilizar o desenvolvimento socioeconômico e a preservação do meio ambiente. É uma questão aqui bem puxada também, né? Não é de se esperar menos de um concurso como o da Câmara dos Deputados. Né? Você quer ganhar mais de 30 mil reais por mês? Né? Provavelmente a prova não vai ser tão fácil, né? E a gente observa aqui nessa questão. Então, a letra A, ele fala que o decreto é compatível, né? O X é compatível com a Constituição, ampliar a proteção conferida ao meio ambiente. Por outro lado, o Y viola a Carta da República, pois esta veda a supressão de espaços territoriais especialmente protegidos já existentes. O X é compatível na letra B e o decreto Y viola a Carta. A letra C fala que o decreto X e Y não são compatíveis. A letra D fala que são compatíveis. E a letra E fala que eles não são compatíveis porquanto os espaços territoriais especialmente protegidos somente podem ser criados, alterados ou suprimidos pela União Federal. Né? No caso, nós observamos aqui na legislação que o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 3º, ele diz o seguinte, né? Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitida somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem a sua proteção. Então, o que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que criar espaços especialmente protegidos, como por exemplo unidade de conservação, pode ser feito por um ato infralegal, como por exemplo decreto, desde que respeitada a legislação ambiental. Para alterar ou suprimir os espaços, exige lei formal, tá?
Então, olha só, para criar um ato infralegal, alterar ou suprimir lei, lei no sentido formal, tá? Então, o decreto X, ele é constitucional, porque que no caso, ele, né, busca se criar uma unidade de conservação em âmbito estadual, ok? Ele amplia a proteção ambiental, certo? Então, aqui no caso, né, o decreto X ele está correto. O decreto Y ele é inconstitucional porque ele pretende suprimir um espaço especialmente, né? Aqui, ó, extingue um espaço territorial especialmente protegido já existente, ok? Então, para criar, pode um decreto, para alterar ou extinguir, lei em sentido formal, ok? A letra A está errada porque a Constituição veda a supressão de espaços? Não. Pode, mas por meio de uma lei, não por meio de um decreto. Vocês entenderam? É o detalhe. É um texto da legislação, copia e cola, mas do jeitinho que a FGV gosta de cobrar. Então, coloca na tua cabeça. Para criar, decreto. Para alterar ou extinguir, lei. Ok? Lei. Então, gabarito, letra B. Tranquilo, né? Mais uma questão agora de número 6. Acompanhe aqui comigo na tela. O patrimônio arqueológico do Brasil está sob a tutela legal desde 1937, tendo recebido uma proteção específica em 1961 e tendo sido incluído no conjunto, me desculpa, e tendo sido incluída no conjunto do patrimônio cultural brasileiro pela Constituição de 1988. Por seu valor excepcional, uma parcela dos bens arqueológicos tombados é também reconhecida como patrimônio mundial pela Unesco. São exemplos desses bens. Aí nós temos a letra A, Parque Nacional da Serra da Capivara, né? Temos aqui o Sambaqui do Pindaí, Sítio Arqueológico de Santo Antônio, Sítio Arqueológico e Paisagístico da Ilha do Campeche, o Sambaqui na Barra do Rio e Itabitangui, né? Não sei se é assim que fala. Mas enfim, uma questão que trata aqui sobre questão patrimonial, não necessariamente aqui sobre o artigo, né? Não necessariamente aqui sobre o artigo 225, mas vale a pena a gente dar uma olhada aqui numa questão como essa. E no caso, o gabarito é a nossa letra A, tá? O gabarito é a nossa letra A. Parque Nacional da Serra da Capivara, o Cais do Valongo, né, do Rio de Janeiro, e a Serra da Barriga. Então, gabarito, nossa letra A. Questão de número 7. De acordo com o descrito no caput do artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, todos têm direito a meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades de manipulação de material genético, exceto quando ocorre atividade de pesquisa. B. Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes
a serem essencialmente protegidos para que neles não haja alteração e a supressão, visando garantir sua preservação. Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de diferentes níveis de degradação do meio ambiente, um estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Letra D, controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias quando indicarem um alto risco para a vida humana. Promover educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente, né? A questão na tela, pessoal, também bem extensa, longa pra caramba, né? E aqui a gente vai observar ponto a ponto, né? A letra A, por exemplo, a lei, o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 2º, a gente não observa essa exceção, tá? Não há essa exceção prevista no texto da lei. Por isso, não pode ser nossa resposta. A letra B, ele fala, né? Definir todas as unidades, espaços territoriais, seus componentes a serem especialmente protegidos, para que neles não haja alteração e a supressão, visando garantir sua preservação. No caso, o texto, ele permite a alteração e a supressão, desde que seja feita através de lei, tá? A letra C, ela está devidamente errada, ok? A Constituição, no inciso 4 do parágrafo 1º, ela coloca aqui, né, que exige na forma da lei para a instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. Aqui no caso, a banca, atividade, né, que ela colocou aqui, né? Cadê aqui? Causadora, né? De diferentes níveis de degradação. Na verdade, causadora de significativa degradação. Então, a banca ela modificou significativa por diferentes níveis. Ok? Diferentes níveis. Mudou o texto da legislação, então tá errado. Aqui no caso é o ponto. Causadora de degradação, tá? De significativa degradação. Ok? Letra D. A letra D, ela está errada também. Ok? Controlar a comercialização, emprego de técnicas quando indicarem um alto risco para a vida humana. Aqui no caso, não há essa restrição apenas quando houver um alto risco para a vida humana, tá? Aqui, ó. Há também que se levar em consideração o alto, né, o risco para a vida, mas também a qualidade de vida e o meio ambiente. Então, sobra a nossa letra E, que é o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 6º. Então, questão letra I. 8. Senado Federal. Incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora, vedados na forma da lei as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam animais à crueldade. Nesse contexto, de acordo com o texto constitucional, consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizem animais em razão da presunção de violação do seu bem-estar. Consideram-se cruéis quaisquer práticas desportivas que utilizem animais, exceto se um profissional médico veterinário atestar o bem-estar do animal. Letra C. Consideram-se cruéis quaisquer práticas esportivas que utilizem animais, exceto se uma comissão composta por 3 servidores públicos com a formação em medicina veterinária atestar
o bem-estar do animal, não se consideram cruéis quaisquer práticas esportivas que utilizem animais, pois a Constituição dispõe que é dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não formais como direito de cada um. E a letra E, não se consideram cruéis as práticas esportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais registradas como bem de natureza imaterial integrante do nosso patrimônio cultural, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos, né? A letra A está incorreta, ok? Porque a Constituição, ela não presume que todas as práticas esportivas com os animais sejam cruéis. O que a legislação fala é que as práticas esportivas com os animais têm que atender a alguns requisitos específicos, né? Como, por exemplo, ser de manifestação cultural registrada no patrimônio cultural brasileiro e que haja uma regulamentação que assegure o bem-estar dos animais. Por isso, a letra A está errada. A letra B está incorreta, porque a Constituição ela não exige o profissional médico veterinário ateste o bem-estar do animal como condição para que as práticas esportivas com os animais sejam consideradas cruéis. O requisito constitucional é que a prática seja uma manifestação cultural registrada como um patrimônio cultural, então errada. Letra C, incorreta, tá? Porque não exige essa comissão, beleza? Não exige essa comissão. A letra D está errada, porque embora a Constituição ela realmente ela trate do dever do Estado em fomentar práticas esportivas, isso aqui se refere ao fomento de atividades esportivas em geral e não especificamente aquelas que envolvem os animais. Então o texto ele estabelece no artigo 225, no parágrafo 7º, condições específicas para que práticas esportivas com animais não sejam consideradas cruéis, tá? Então sobra a nossa letra E. Ok? 9. De acordo com o texto da Constituição de 88, são patrimônio nacional e sua utilização far-se-á na forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. A Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, a Mata Atlântica e a Restinga, a Mata Atlântica, o Pampa, o Rio Grande do Sul, a Amazônia, o Cerrado, a Floresta Amazônica, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a Zona Costeira, a Área de Proteção Ambiental, a Área de Proteção Permanente e a Zona Costeira, a Pampa do Rio Grande do Sul, o Pantanal Mato Grossense, a Caatinga, a Restinga e a Floresta Amazônica. Até o momento é a questão mais simples aqui que a gente já viu, né, na nossa resolução de exercícios, né, bem tranquilinha, até pequena. Aqui no caso a letra A, a Caatinga, Cerrado e a Restinga não constam no texto constitucional. Então, Cerrado, Caatinga e essa Restinga tá fora, tá bom? Serra-Mar, cadê aqui? A letra B, né? A letra B, na verdade, desculpa, a letra B coloca aqui Pampa, Cerrado também não faz parte. A letra C tá corretíssima. A letra D, no caso, ela coloca aqui área de proteção ambiental, área de proteção permanente e a zona costeira. Ela acaba confundindo os patrimônios nacionais com as categorias de unidade de conservação, tá? E a letra E também tá errada, né? Colocou Pampa, a Pampas, né? Caatinga, Restinga. Então, gabarito, letra C. Mais uma questão. Diz o seguinte: de acordo com o texto constitucional, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
o bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Para assegurar a efetividade desse direito, a Carta Magna dispõe que incumbe ao poder público promover a educação ambiental obrigatória apenas no nível superior de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Alternativa B, proibir de qualquer forma a produção, a comercialização e emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente, preservar a diversidade e integridade do patrimônio genético do país, mas não fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material genético em respeito à liberdade científica, exigir para instalação de qualquer obra ou atividade em zona urbana, ainda que não haja efetiva ou potencial possibilidade de causar significativa degradação no meio ambiente, o estudo prévio de impacto ambiental a que se dará publicidade. E a letra E, definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção. Questão de número 10, artigo 225, né, pessoal? A alternativa A está errada, porque limitou apenas no nível superior e, na verdade, são em todos os níveis de ensino, tá? A letra B, erradíssima. Aqui no caso, é previsto, né, um controle e não uma proibição absoluta, tá? Aqui é uma previsão de controle e não de uma proibição absoluta, artigo 225, inciso 5. A questão de número, a alternativa C, aqui no caso, mas não fiscalizar as entidades. Aqui exige uma fiscalização de entidades que manipulam material genético, tá? Sem exceção para a liberdade científica. Ele colocou aqui em respeito à liberdade científica. Aqui no caso é sem exceção à liberdade científica. A letra D está errada, porque aqui no caso o ponto aqui, ó, mais uma vez, significativa, né? Pode causar uma significativa degradação ao meio ambiente. No caso, exige para a instalação de qualquer obra ou atividade em zona urbana, ainda que não haja efetiva ou potencial possibilidade de causar uma significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental. Ele só é exigido apenas para obras com potencial de significativa degradação e não para qualquer obra urbana, tá? Ok? E a letra E, nossa resposta, reproduziu aqui literalmente o artigo 225, inciso 3º. Beleza? Então, texto de lei é extremamente importante. A lei seca, ela é fundamental. Olha só a quantidade de questões que resolvemos aqui, questões de altíssimo nível, para cargos também de altíssimo nível, cargos que pagam aí excelentes remunerações e que exige do candidato conhecimento, em sua grande maioria, da letra da lei. Então, o que você está esperando para fazer a leitura do texto constitucional? Faça a leitura do texto constitucional. Se tiver, né, outras legislações previstas aí no seu edital, também já pega, faz a leitura, tá? Porque o que cai, em grande parte, é a letra da lei, tá bom? É extremamente importante. Ok, pessoal? Então, chegamos ao final, resolvemos aqui uma quantidade significativa, até mesmo porque a banca FGV ela não tem muitas questões a respeito do meio ambiente, tá? Então, conto com a sua participação, já se inscreve no meu canal, já deixa o seu like na aula, também segue aí o meu Instagram, @alexcardoso.pro,
e também o meu canal no WhatsApp. Provavelmente o link vai estar aqui na descrição, aí você procura, já me segue também no WhatsApp. Ele é um canal que eu utilizo para divulgar os vídeos, para divulgar os conteúdos das lives. Então, é mais um canal aí de comunicação, beleza? Pessoal, obrigado então a todos. Fiquem com Deus, bons estudos e até uma próxima aula. Tchau, tchau.